jornalismo muito cedo. No começo da faculdade eu optei por fazer um curso de radialista para me dar a oportunidade de entrar no mercado antes mesmo de estar formada, né? Porque a gente estaria, de uma certa forma, já no meio. E aí eu tive a oportunidade de receber um convite de fazer um estágio na Rádio Gaúcha. E a Rádio Gaúcha foi uma das primeiras emissoras a ter um programa dedicado exclusivamente ao setor, que era o Campo e Lavoura, que tem hoje mais de 30 anos. E na época tinha um repórter que fazia esse programa, que era o Ricardo Cunha, que, enfim, eventualmente ele tinha que tirar férias, tinha férias em atraso. Eu sei que no período que eu trabalhava lá, volta e meia ele tirava uns dias. E ninguém queria fazer o Campo e Lavoura, porque era um assunto difícil, que as pessoas não dominavam, o agronegócio não tinha a visibilidade, a importância, a percepção de importância que tem hoje, né, junto à população urbana. Então as pessoas não queriam fazer. E eu, né, de sangue doce, lá começando a minha carreira, querendo entrar, querendo aparecer, eu faço. Ah, pois é, quem vai substituir o Ricardo Cunha? Eu. E aí acabou que eu comecei a ter um pouco de familiaridade, embora fossem pequenas substituições, né? Comecei a aprender alguns termos, comecei a conhecer algumas fontes. E no final de 97, quando eu estava saindo da Rádio Gaúcha, o Canal Rural estava vindo para Porto Alegre. A sede era em São Paulo e eles estavam transferindo, era uma parceria com a Globo Sat em São Paulo, né? RBS e Globosat. Aí eles desfizeram essa parceria e a RBS encampou o Canal Rural. E nessa vinda eles estavam montando toda uma equipe. E o Ranzolin, na época, me indicou para o Raul Costa Júnior, que era o diretor do Canal Rural, para que eu fosse, então, uma das primeiras funcionárias do Canal Rural de Porto Alegre. E aí foi o que aconteceu, né? A partir daí, essa pequena familiaridade que eu tinha passou a ser uma especialização a campo, né, de verdade, porque a gente acabava, quando as pessoas perguntavam onde é que tu trabalha, eu trabalho na lavoura, né, porque era, o meu dia a dia era esse, era estar em contato com as pessoas do campo, com os agricultores, com as fontes especializadas do setor. E ao longo dos anos eu fui aprimorando isso. Depois de um tempo eu saí do telejornalismo e fui trabalhar com um programa especial que chama Técnica Rural, e fiquei muitos anos fazendo técnica rural, dei um novo formato, criei até um manual de estilo para o programa, porque não tinha. E então eu tive uma formação bem aprofundada, assim, né, da parte técnica, não só da parte política e econômica, que é o que aparece mais do agro, né, essa questão de número de safra, de financiamentos e tal. Mas eu tive também essa formação por experiência nessa parte um pouco mais técnica dos termos, da questão de manejo, de tecnologia, de pesquisa do setor. Eu fiz também uma pós-graduação em marketing do agribusiness no Instituto Universal de Marketing do Agribusiness, no IUMA. Concluí em 2007. E a minha ideia agora é continuar nessa área acadêmica, optando pela minha formação de mestrado. Eu vou tentar entrar no mestrado nessa área de agronegócio também. Tá Me certo. apaixonei. Que bacana. E, pois é, tu estava falando da questão da formação, né? A tua formação, então, foi muito empírica, à força, e nessa pós-graduação no IUMA. Eu fiz alguns cursos, né? Claro, a faculdade nem tocou nesse assunto, não ouvia. Porque quando a gente tinha, por exemplo, uma cadeira que o que mais se assemelharia com o que eu fazia, por exemplo, nesse programa especial do Canal Rural, eu tive uma cadeira de jornalismo científico, que era o que mais se aproximava. Porque E tu estudou aonde? Na PUC, na FAMECOS. Uhum. Então, o jornalismo científico, o que tu tinha que saber? Entender um pouco aqueles termos diferenciados, saber traduzir aquilo para um leitor ou um telespectador leigo, né? Que é mais ou menos o que a gente tem quando trata de temas ligados à pesquisa agropecuária, né? Também é jornalismo, um pouco de jornalismo científico, só que específico do setor rural. De resto, nada. Eu fiz alguns cursos, fiz um curso de gestão em agronegócio na Universidade Sebrae, participei de diversos seminários como ouvinte, né, como espectadora, além fora centenas de outros eventos que a gente trabalha, cobre, por consequência absorve aquele conhecimento também, né. Mas de formação mesmo foi esse curso aí do Sebrae, que era um curso de quase 2 anos, e o pós-graduação também com 2 anos. E valeu a pena, Thaís? Tu gosta do agronegócio? Tu acha que o agronegócio é uma opção dentro do jornalismo interessante aí para quem está trabalhando? Eu acho que é, sim, tenho certeza. Foi uma opção minha continuar no setor, porque eu saí, né, eu tive essa história aí de quase 15 anos no Canal Rural, saí, abri uma empresa minha na área de comunicação, de assessoria e tal, de produção de conteúdo. O meu foco, tenho clientes em outras áreas, mas o meu foco continua sendo o setor do agronegócio.
por opção e por familiaridade com o assunto, por conhecer e pelo próprio reconhecimento das pessoas de fora do trabalho que a gente realizou ao longo desse tempo todo, né? Pelo que tu tem observado, é um mercado em expansão para o jornalismo? Eu acredito que seja um mercado em expansão porque o setor cresce. E com o crescimento do setor, as empresas, as entidades, enfim, as lideranças passam a entender que existe a importância de comunicar isso, né? Porque que nem aquela história da galinha que cacareja mais, né? Que é a que bota mais ovos. Não, ela só cacareja, faz mais barulho. Existe uma estimativa aí, tu deve saber melhor do que eu, de que o agronegócio ainda tem muitos anos ainda, alguns anos aí de crescimento, né? Sim, cresceu muito nos últimos 10, 15 anos e tem muito mais para crescer, porque o Brasil é protagonista no cenário mundial, né? Cada estado produtor do Brasil hoje vai encontrando novas alternativas, o mapa da produção vai mudando e isso vai criando, como eu falei, a importância de comunicar isso. Né? Então, assim, tem que ter, por exemplo, um bom assessor de imprensa para poder levar isso para o colega do veículo e tem que ter um jornalista especializado no veículo para poder receber e entender a importância dessa informação. Porque o que eu vi ao longo dos anos, sendo uma jornalista especializada, participando, por exemplo, de coletivas com colegas que eram de geral ou de economia, que muitas vezes acontece, né? E colegas de outras editorias para cobrir assuntos de rural, é que a pessoa sem o entendimento do que aquilo significa não consegue dar a dimensão. E aí muitas vezes vai uma informação errada, vai uma informação fraca quando a notícia é forte, entendeu? Por uma falta de entendimento. Então eu acredito que exista sim um mercado muito bom pela frente, existe a importância sim de se preparar, de ler, de ter, assim, ó, um jornalista especializado, muitos colegas têm, e aí vai uma crítica, tem uma mania de achar que por serem especializados entendem, conversam com a fonte de igual para igual e muitas vezes esquecem de perguntar, né? Então isso é muito importante. Eu tenho de jornalismo quase 20 anos de experiência, eu pergunto para as minhas fontes como no primeiro dia. O meu entendimento é melhor porque eu sei mais, mas as minhas perguntas precisam ser feitas, né? Porque nem sempre a pessoa vai ter a mesma resposta ou a resposta que eu acho que ela vai dar. Então, eu acho que fica uma dica para esse pessoal que está entrando agora no mercado, e isso não é só no jornalismo agropecuário, pode ser em qualquer setor, qualquer segmento. É importante ter humildade, perguntar sempre, se não sabe, pergunta, 1000 vezes melhor perguntar do que dar uma informação errada. Tá certo. Para terminar, Thaís, o jornalismo rural, o agrojornalismo, ele tem alguma coisa assim de muito especial, diferente? O público com o qual tu lida, ele é diferente? O que a pessoa que está pensando em trabalhar com isso vai encontrar, digamos assim? Que dificuldades tu encontrou assim ao longo da tua carreira? Eu acho assim, ó, dificuldades, né? São aquelas dificuldades de acesso, tu vai te embarrar, tu vai tomar sol na cabeça, tu vai viajar muito, vai ter que sempre ter uma mala semi-pronta, entende? Porque as coisas acontecem não tão perto da tua casa. E eu acho que eu tenho mais boas do que más lembranças, né, da minha trajetória, assim. Eu tenho sempre, o que eu acho de muito positivo assim no setor são as pessoas, né? As fontes do setor rural são queridas, é um setor positivo. Gente tem problema, humilde, né? Gente trabalhadora. assim, ó, tem problema, como a gente viu o negócio do leite, questão de, sei lá, abate clandestino, tem problema, tem, como em qualquer setor. Mas, em geral, são pessoas que estão para o bem, para o crescimento, sabe? Para o desenvolvimento, né? Aí, por exemplo, isso falando em termos de autoridades ou liderança do setor, você vai para os cases, né? Para os agricultores, para os produtores rurais. É muito comum a gente chegar para gravar uma matéria e a pessoa não deixar a gente sair sem tomar um café. Não um cafezinho, um café, mesa posta, entendeu? Colonial. Ou fica pra almoçar. Não admite. Então sai, vai fazer uma matéria sobre laranja, sai com um saco de laranja. Não adianta dizer que não, né? Porque assim, existe a gente, nós jornalistas, somos muito importantes para essas pessoas, né? Não se trata daquela coisa de fama ou de
reconhecimento ou de ser uma celebridade. Tem gente que tem colegas da área que são, mas se trata de tu ter uma proximidade com essas pessoas, delas te sentirem como se fosse alguém da tua casa. Que até tem outros setores, mas é que eu acho que pela característica do produtor, do agricultor, especialmente o pessoal menor, assim, pequeno produtor, eles querem estar perto de ti. Então, cada vez acontece assim de estar uma equipe, por exemplo, de televisão ou de jornal em determinada cidade pequena, aquilo vira um evento na cidade, todo mundo sai na rádio, entendeu? Né? Então, eu acho que é um setor fantástico, assim, eu como te falei antes, né, eu gostei. Recomendo. Recomendo, trabalhem direitinho, que só tem a ganhar. Porque eu acho que é estranho, assim, por exemplo, quem trabalha com polícia, quem trabalha com denúncia, quem trabalha com política, sempre tem uma coisa que vai dar um desgostinho para alguém, né? E quando tu trabalha no setor do agro, especialmente nessas questões assim mais de campo, né, o pessoal que trabalha assim, por exemplo, dando visibilidade para o trabalho que a assistência técnica faz, de programas de, sei lá, de atendimento e tudo mais, são assuntos que são positivos, que são bem reconhecidos, então tu fica com uma imagem boa, né? Eu acho que o jornalista tem também, eu gosto de dar notícia boa, eu prefiro, né? Do que dar uma notícia de, sei lá, morte, acidente. Não existe, alguém tem que fazer isso, né? Mas o setor do agro me possibilitou ao longo desses anos todos dar sua grande parte boas notícias. Claro, a gente tem um problema de uma seca, tem, sei lá, uma doença como aconteceu lá no final dos anos, no começo dos anos 2000, a aftosa, que foram sacrificados, né, milhares de animais. Tem notícias ruins, né? Uma quebra de safra e tudo mais. Mas, em geral, são boas notícias. Eu posso estar sendo um pouco otimista demais, assim, né? Mas eu penso assim, eu acho que assim a gente consegue trabalhar com mais prazer. E eu trabalho com muito prazer nesse setor.